E agora no Jornal Brasil Atual a gente vai conversar com o economista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, João Sixu. Bom dia, professor. Bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Vivas, vivas a internet. Conseguimos fazer a primeira conexão do dia. Tudo bem com o senhor, professor? Vamos lá falar sobre a situação do calote bilionário nas lojas americanas. Elas entraram ontem com um pedido de recuperação judicial na Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A dívida dessa empresa de cerca de 43 bilhões de reais, aproximadamente 16.300 credores. Professor, eu acompanho pela internet alguns memes, como por exemplo, militares postados, montagem, né? Militares postados em frente a uma das lojas americanas e com os seguintes dizeres, aprendendo a dar golpe. Que golpe foi esse, professor, que as lojas americanas passaram para a população brasileira? Explica para a gente, por favor. Olha, eu acho que é algo que não é difícil de ser entendido. Relativamente, eu diria que até simples. Mas o vocabulário que se utiliza complica um pouco a transmissão da ideia efetiva do que aconteceu de fato. Mas eu acho que o propósito é esse mesmo, é complicar o que aconteceu para que as pessoas tenham dificuldade de entender. Tá? Mas todo mundo sabe o que é um calote. Todo mundo sabe o que é um calote. É alguém que toma emprestado e não paga. E nas lojas americanas, o que aconteceu é exatamente isso. É um calote. Só que o vocabulário utilizado para transmitir esse calote é um vocabulário muito sofisticado. Mas é exatamente aquilo que uma pessoa sofre quando ela empresta um dinheiro e o credor não paga. É só isso. Bom, mas a gente pode começar contando essa história das americanas, vendo alguns aspectos assim que eu acho bem importantes. Que é o seguinte: as lojas americanas, nesses últimos anos, pelo que eu li na imprensa, pagou uma fortuna para os seus dirigentes, né? Seus dirigentes aí, incluindo diretoria e assessores, o alto escalão das lojas americanas, que está em torno aí de 25 pessoas, recebeu 35 milhões, né? Então, 25 pessoas receberam 35 milhões de reais. Uma parte considerável disso é de bônus, a outra parte é de remuneração, a outra parte ela recebe, esse diretor, esses assessores, esse alto escalão, recebe de qualquer forma, porque trabalhou, recebe. Mas o bônus é só para uma boa performance. E esse corpo dirigente das lojas americanas recebeu no último ano e nos últimos anos, na verdade, elevados bônus. Isso já é algo muito estranho para uma empresa que vai mal das pernas. Como pode alguém que vai mal das pernas, uma empresa vai mal das pernas, os seus dirigentes, que são os responsáveis por esse desempenho, recebem bônus pelo suposto bom desempenho da empresa? Isso já é algo extremamente estranho, porque se recebe bônus, resultado de um bom desempenho. Então, isso já é algo extremamente grave. É o seguinte: de onde vem esse bônus? Ele vem do lucro da empresa. Tá? Se a empresa não teve lucros, não tem bônus. No caso aí, então, se eles estão dizendo que receberam bônus, é porque eles estão dizendo ao mesmo tempo que a empresa teve elevados lucros. Só que a Lojas Americanas é uma empresa que tem capital aberto.
Então, ela paga dividendos, né? Então, algo que a gente tem que imaginar é o seguinte: ela pagou o dividendo também nesses últimos anos, pagou dividendos. Da onde que vem esses dividendos? Dividendos é uma parte do lucro distribuída aos acionistas, né? Da onde vem uma empresa que hoje se sabe que está totalmente quebrada? Da onde vem esses dividendos? Então, essa é uma questão que a gente pode conversar, né? Da onde vem o pagamento desses dividendos? Bom, então é fraude, né, professor? É fraude que foi feito contábil no balanço das empresas. Mas a gente sabe que as lojas americanas têm como maior acionista o chamado grupo 3G, que é formado por Carlos Alberto Sicupira, Marcelo Hermann e o empresário Jorge Paulo Lemann, de 82 anos, o homem mais rico do Brasil, segundo a última atualização da Forbes. Essas pessoas, elas não têm que ser chamadas à sua responsabilidade e colocar dinheiro para cobrir esse buraco, uma vez que elas levaram muita grana nos últimos anos, exatamente na distribuição desses bônus, né, professor? Na distribuição de dividendos, né? Dividendo, exato. Dividendo é a remuneração dos acionistas. Exato, exato. Como eles são os maiores acionistas, eles receberam milhões. A Lojas Americanas pagou no último ano 200 milhões na distribuição de dividendos. Mas assim, da onde então vem, o que tem que ser perguntado é, esses grandes acionistas, controladores das lojas americanas, esses três que você citou aí, de onde vêm, na verdade, os recursos que pagam esses dividendos para esses mega acionistas, os controladores? Na verdade, isso vem, se a empresa vai mal, de uma fonte bastante curiosa. O que eles fazem, na verdade, é tomar produtos dos seus fornecedores, vender esses produtos nas lojas americanas, mas eles não pagam em dia os fornecedores. Então, eles têm recursos, muitos recursos, mas quem está, na verdade, para receber e não recebe, e provavelmente não vai receber, são os fornecedores. Então, isso aqui é gravíssimo, você tomou mercadoria nos fornecedores, vendeu as mercadorias, distribuiu esses recursos, não pagou os fornecedores. Aí o que eles faziam? Aí eles faziam uma operação contábil agora curiosa. Eles iam aos bancos, tomavam empréstimo para pagar os fornecedores e lançavam os empréstimos como fosse remuneração da empresa. Essa parte realmente é uma mágica, é algo que não dá para explicar como pode acontecer. Agora, é bem curioso também que essas empresas elas sofrem uma auditoria. Só que a gente tem que saber que essa auditoria, quem contrata, é a própria empresa. Então, a Lojas Americanas contratava aquela empresa de auditoria, que é a Pricewaterhouse, que é super reconhecida, para fazer a auditoria. Mas é estranho, né? A empresa contrata uma outra empresa para auditá-la, mas quem paga é a própria Lojas Americanas. Então, em geral, essas auditorias são extremamente positivas, sempre encontram bons resultados. Isso é bem conhecido no mundo dos negócios, né? As auditorias que, na verdade, falam tudo que o consumidor, que o investidor quer ouvir, falam porque essa é a ideia que a empresa quer transmitir, mas quem fala é a empresa de auditoria. Então, dá um tom de correção, rigor, seriedade. Mas quem está falando ali é alguém que foi contratado pela própria empresa. Então, essa questão da auditoria, nós temos que repensar. O auditor de uma empresa não pode ser contratado pela empresa, pago pela empresa. Senão ela vai falar
algo sempre muito bom relativamente ao seu cliente, né? Sem dúvida. Agora, professor, a gente está conversando com o professor João Sixu, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, economista. Essas ações das americanas, das lojas americanas, são negociadas na Bolsa. Com essa fraude, isso não coloca essas pessoas que assinaram ou que atestaram esses balanços, eles não deveriam ir para a cadeia? Isso não é um crime? Olha, isso tudo vai parar na justiça por iniciativa das próprias lojas americanas, porque as lojas americanas vão entrar num processo agora chamado de recuperação judicial. O que é isso? A empresa fala aquele velho ditado, né? Fala aos seus credores: devo, não nego, pago quando eu puder e se eu puder. Aí depois, se não houver acordo, que não vai haver nesse caso, eu estou muito pessimista em relação a isso, o que vai acontecer é que depois que a justiça vai arbitrar quais são os credores que vão receber e quem vai ficar com o calote na mão, né? Então nós temos até que ver aí como é que vão ficar os trabalhadores. São cerca de 100 mil empregos que dependem das lojas americanas diretamente e nos seus fornecedores. Então, essa recuperação judicial agora, as lojas americanas ganham 6 meses de prazo, renováveis por mais 6 meses, para apresentar uma proposta de pagamento aos seus credores. Mas, daqui a 6 meses, vai apresentar uma proposta pela situação que é dita da empresa, pela imprensa, vai apresentar uma proposta que provavelmente não vai ser aceita pelos credores. Então, isso vai se estender por mais 6 meses e aí depois o calote vai ser efetivado. Mas uma questão bastante curiosa que nós temos que lembrar é o seguinte: se uma empresa está nessa situação difícil das lojas americanas, o que vai acontecer é o seguinte, que os fornecedores não vão mais entregar produtos para as lojas americanas venderem. As lojas americanas devem ter um bom estoque e ainda vão continuar por algum tempo vendendo o estoque que tem. Mas nenhuma empresa vai continuar fornecendo às lojas americanas sabendo que não vai receber. Então as lojas americanas vão começar a ficarem desabastecidas, as lojas americanas vão começar a definhar. E a questão que eu ressalto aí, que esse definhamento das lojas americanas está associado a 100 mil empregos. São 100 mil famílias, entre aquelas famílias de trabalhadores que trabalham diretamente nas lojas americanas e a seus fornecedores. E isso é extremamente grave. Pois é, professor. E aí, até uma curiosidade, eu fiquei sabendo ontem, inclusive, que parece que as lojas americanas eram as maiores vendedoras de ovos de Páscoa do Brasil. E muitos da produção de ovos de Páscoa eram das empresas, enfim, das fábricas brasileiras, eram descarregadas exatamente nas lojas americanas. A gente está no final do mês de janeiro, dia 20 de janeiro, essa produção certamente já foi iniciada. E aí a gente começa a ver o efeito em cascata, o efeito em cadeia disso que o senhor está falando sobre os fornecedores. Para onde irão esses chocolates, enfim? E aí você vai ter um excesso de demanda. Isso vai começar a criar uma série de dificuldades em outras cadeias produtivas, né? Inclusive, eu ouvi uma preocupação do setor de shoppings, porque as lojas americanas eram as chamadas lojas âncora de diversos lugares desses, e ela não pagando aluguel, certamente vai também criar dificuldades para esses shoppings. Sem falar, claro, como o senhor já apontou, os 100 mil trabalhadores, né, que esses são os mais preocupantes. Mas toda uma cadeia na economia brasileira e da indústria pode sofrer impactos por conta desse golpe. Exato. O problema mais grave é o seguinte: as lojas americanas são aquelas empresas que se colocam ali no centro do fluxo de comércio.
elas são muito grandes. Então a questão é que elas estabelecem, na verdade, a regra, a forma de pagamento, o dia de entrega dos fornecedores. Os fornecedores fazem produção elevada para as lojas americanas. Se as lojas americanas não existirem, elas não têm para quem vender. Então, exatamente essa é a força das lojas americanas, né? Como ela é uma grande compradora, assim que nós temos que entender, na verdade, em alguns casos, elas são as únicas compradoras. Então, nesse caso dos ovos de Páscoa que você está mencionando, para comprar nessa quantidade, só existem as lojas americanas. Se não forem as lojas americanas, isso aí fica dentro da fábrica e não existe o comércio capaz de absorver essa quantidade de ovos de Páscoa. Então, essa é a questão de a gente ter grandes empresas, que tem o seu lado positivo, mas grandes empresas também têm que ser auditadas, observadas, acompanhadas por órgãos isentos ao longo do tempo. Porque senão as grandes empresas se tornam controladoras, na verdade, de enormes cadeias. Eu digo para frente e para trás. Tá? Elas, na verdade, controlam o preço no consumo e controlam o preço também junto aos fornecedores. Porque os fornecedores produzem aquela quantidade enorme e as lojas americanas estabelecem quanto vão comprar. Porque se elas disserem que não vão comprar, os fornecedores quebram. E é o que vai acontecer agora. Agora elas estão sem condição de comprar, os fornecedores provavelmente vão quebrar, porque os fornecedores eles montam toda uma estrutura para vender para essa grande empresa, estrutura de produção, e contratam trabalhadores também. Então, quando quebram as lojas americanas, quebram também os seus fornecedores e os trabalhadores que estão nessa produção são demitidos. Então, muitas empresas, na verdade, vão desaparecer junto com as lojas americanas, porque elas eram as principais fornecedoras para as lojas americanas. Na verdade, elas tinham as lojas americanas como principal compradora dos seus produtos. Então, essa estrutura com grandes produtores, vendedores, fornecedores em uma economia é útil para a economia porque gera emprego, mas elas devem ser muito bem acompanhadas por órgãos como CVM e etc. E a partir de agora, na verdade, a CVM vai investigar o que aconteceu, mas eu penso que nós deveríamos também ter outros órgãos. Deveríamos pensar em CPI mista no Senado, na Câmara, para avaliar o que aconteceu nas lojas americanas. Na verdade, só para dizer exatamente quem são os responsáveis e dizer o patrimônio que eles podem colocar aí para garantir os empregos que as lojas americanas geravam. É muito importante que seja colocado dinheiro para garantir as lojas americanas. Os recursos dos seus proprietários, isso não é importante. Aliás, não é importante nem para mim nem para eles, porque é tão pouco diante da fortuna que eles têm que as lojas americanas para eles não é nada. Mas para os trabalhadores que lá trabalham é muita coisa. E isso aí representa a vida de 100 mil famílias. Pois é, professor. E aí, eu lembro que existem outras empresas que são ligadas ao mesmo grupo. Eu cito, por exemplo, a Shoptime, que tem um comércio virtual. Essas outras empresas, elas podem ser tragadas por esse rombo produzido pelas lojas americanas. E aí eu estou falando basicamente do comércio, né, que são lojas um pouco parecidas do mesmo setor. Lojas americanas, Shoptime, venda de produtos de consumo, né? E sem falar da Ambev, que aí a gente está falando de uma gigante da área de bebidas, né, professor? Mas exatamente essa relação
com esse comércio varejista, digamos assim. Essas empresas elas podem entrar no mesmo ralo e também sofrer dificuldades para continuar adquirindo produtos e realizando suas vendas, ou elas são completamente independentes, uma não vai correr risco com com a quebra da outra? Não, eu penso que elas são independentes, elas vão seguir o seu caminho. Na verdade, as lojas americanas só poderiam prejudicar outras empresas do mesmo grupo. Mas esse grupo, que envolve a Ambev, que tem os mesmos controladores, são empresas tão grandes, tão fortes, que não sofrerão efeito. O que a gente tem que pensar é realmente no prejuízo material e financeiro que as lojas americanas vão causar, na verdade, para frente e para trás, para seus fornecedores, para seus consumidores e para seus trabalhadores. Tudo que está ligado diretamente às lojas americanas sofrerá, de fato, um prejuízo grande. Isso diria que é um processo que equivale a uma tortura. Você imagina agora pelos próximos 6 meses e depois prorrogável por mais 6 meses, ou seja, por um ano, na verdade fica esse drama e essa dificuldade para trabalhadores e para fornecedores, se recebe ou não, quanto recebem, quanto que vai ser recebido, quanto que vai ser perdido. Então vai ser uma situação dramática aí nos próximos 6 meses a um ano. E depois o drama vai aumentar depois de um ano que ficar claro que foi o seguinte: pagou quem tinha que pagar e o resto agora ficou no prejuízo. E eu digo, o maior prejuízo disso tudo aí será dos trabalhadores que ficarão sem emprego, sem salário. Professor João Sixu, economista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O senhor falou que talvez seja o caso de instalar, inclusive, uma comissão parlamentar de inquérito para fazer uma investigação do que aconteceu de fato nessas transações. Existe alguma chance desse prejuízo acabar no colo da viúva, ou seja, o Estado ter que arcar com alguma parte desse prejuízo causado por esses investidores neoliberais que são contra o Estado participando na economia? Eles são contra o Estado para ter benefício. Quando tem que distribuir lucros, eles querem concentrar esses lucros no Estado. Mas o que eu penso agora é que, na verdade, não vai recair o prejuízo sobre o Estado. Conforme eu já falei, vai cair sobre os trabalhadores, e trabalhadores também, como eu mencionei, nessa cadeia de fornecedores, né? Isso, então, é que tem que ser evitado. Eu acho que o governo deveria instituir algum caminho, uma CPI, para proteger os trabalhadores e até proteger, na verdade, algumas empresas fornecedoras, né, que acabarão. E a gente não tem interesse que as empresas fechem as portas. Quando as empresas fecham as portas, isso diminui a quantidade de produtos à venda e diminui a quantidade de postos de trabalho. Então, nós temos que buscar analisar a situação aí de uma forma que possa minimizar as perdas para esses setores e perdas para as lojas americanas, para os seus controladores, não existe. Sabe que aquela história que o povo conhece muito bem, devo, não nego, pago quando puder, pago se puder? As lojas americanas estão nessa situação. As lojas americanas não têm nada, os seus grandes controladores não têm nada a perder, nada. Então, é isso que nós temos que ver, como que nós garantimos, então, são empregos e a existência de fornecedores que também, por sua vez, geram empregos. Então a gente pode deixar como frase final, professor, foi o calote dos bilionários, o calote bilionário dos bilionários através das lojas americanas contra os trabalhadores. Eu não tenho dúvidas de que foi um calote. Eu não vejo nenhuma
grande empresa dá calote dessa natureza e seus controladores, como existem esses 3 reis magos aí que controlam essa empresa, entrarem em falência, irem morar num apartamento de classe média. Isso não acontece. O resultado disso é que nada muda na vida dessas pessoas. Então a gente tem que entender que isso, para os trabalhadores, é muita coisa. Para alguns fornecedores é muita coisa. Para eles, não é nada. Não é nada, literalmente nada. Eles não é que muda a qualidade de vida deles, não. Isso não mudará mesmo. É que não muda quase nada nas fortunas que eles possuem. Isso daí é um percentual mínimo para eles. Para os trabalhadores é tudo. É o seu emprego, é a sua vida cotidiana. Muito bem, quero agradecer aqui a participação do professor João Sixu, economista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tentando transformar em miúdos, né, em uma linguagem clara para os nossos ouvintes, internautas, espectadores, o que significa esse golpe que as lojas americanas estão apresentando para o Brasil e como esses controladores acabam sempre se dando bem diante da desgraça que provavelmente vai se abater aos trabalhadores. Professor, muito obrigado pela sua participação, um abraço para o senhor e a gente volta a fazer contato, tá bom? Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Todas. Conversamos com o professor João Sixu aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.